Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente tem História. Hoje a gente vai analisar a questão 33 que caiu no SSA 2 em 2023, ok? Leia o texto a seguir. O século XIX sofreu uma das mais intensas, rápidas e profundas transformações sociais que a história já presenciou, a Revolução Industrial. O surgimento das máquinas alterava completamente as formas de interação humana, aumentando a produtividade e instaurando novas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Junto com as mudanças econômicas vinham a migração, a urbanização, a proletarização, novas formas de pobreza e uma série de outros fenômenos sociais radicalmente novos, ok? Então já percebo aqui que a minha questão ela vai tratar do fenômeno conhecido como Revolução Industrial, tá? Essa Revolução Industrial eu já percebo aqui que ela inseriu na sociedade diversas mudanças que foram intensas, rápidas e profundas, ok? Essas transformações que aconteceram a partir da Revolução Industrial, elas foram intensas, rápidas e profundas, tá? E aí, o enunciado ele traz como exemplo a questão do surgimento, né, de novas classes como a burguesia e o proletariado, de eventos como migração, urbanização, proletarização, ok? Novas formas de pobreza. Então, esse trecho ele vai falar sobre isso, né? Sobre a conjuntura social criada pela Revolução Industrial, lá no século XIX, ok? E a problematização da questão é o seguinte: no contexto apresentado, a compreensão sobre a nova realidade impulsionou o entendimento das relações humanas, utilizando... E aí, eu preciso analisar o seguinte aqui, ó. A compreensão, as pessoas que estudavam, que observavam as mudanças sociais ali ocorridas, elas passaram a compreender essa nova realidade, né? Através de quê? O que é que vai impulsionar o entendimento, né, das relações humanas nessa nova realidade de revolução industrial no século XIX, ok? Aí a letra A me diz o seguinte, que essa compreensão ela foi facilitada pela produção técnico-industrial. Veja só, a questão da produção em si, o seu aumento, esse sim foi, né, influenciado, o lucro vai ser influenciado pela essa produção técnico-industrial, mas as compreensões das relações humanas, elas vão muito além disso. Então, a letra A, ela não pode estar correta, ok? A letra B, análises epistemológicas. Quando a gente fala de epistemologia, a gente fala sobre o estudo, né, do conhecimento, as origens do conhecimento humano. E aqui eu não estou falando sobre a origem do conhecimento, mas eu estou falando de um entendimento sobre algo. Logo, a letra B ela não pode ser a alternativa correta, né? Letra C, interpretações teóricas. Poderia sim ser a alternativa correta, porém, quando a gente fala sobre interpretações teóricas, a questão, se a gente tiver uma atenção específica a esse ponto aqui, ó, o século XIX sofreu das mais intensas, rápidas e profundas, né, transformações sociais que a história já presenciou, ok? Então, foram alterações, transformações rápidas. Então, a gente tem aí uma ideia de curta duração, de média duração. É algo que pode ser analisado, não só teorizado, porque quando eu falo sobre interpretações teóricas, eu estou falando de alguém que não necessariamente fez alguma experimentação, ok? Não estava próximo do seu objeto de estudo, tá? Então ele vai criar uma teoria, né? Algumas proposições de forma teórica, tá? Então a letra C, ela poderia causar dúvida, porém, por conta dessa explicação que eu acabei de dar, ela não é a alternativa correta, ok? Alistamento sociomilitar. A gente percebe que também já podemos excluir, até porque não há menção nenhuma, né, a essa questão de alistamento sociomilitar, e que a gente sabe que o Exército, né, as Forças Armadas, eles são uma instituição específica. E para entender as relações humanas, a gente precisaria talvez de uma liberdade de pensamento que não fosse encontrada lá. Até porque há regimentações, há situações, né, bem... inflexíveis dentro do regime militar. Então isso impossibilita, talvez, que haja uma liberdade maior de pensamento, ok? Então não poderia ser a letra D. E aí a gente chega à nossa alternativa correta, por eliminação, que é a letra E. E aí talvez, quando eu explique o porquê, você entenda porque a alternativa não foi correta, não foram as interpretações teóricas trazidas pela alternativa C. A letra E ela fala sobre os conhecimentos empíricos. Conhecimento empírico, ele é aquele conhecimento que vem da experiência, é aquele conhecimento que eu posso analisar um fato, um produto, algo específico,
E a partir dessa análise eu vou ter essa compreensão, eu vou ter esse entendimento, ok? E aí a questão é muito clara, que as transformações elas ocorreram de formas intensas, rápidas e profundas, ok? Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas que começaram a estudar e compreender as relações humanas naquele contexto, elas puderam ver, vou colocar dessa forma, elas puderam viver aquele momento. Ok? Então elas começaram a compreender. Um exemplo bem prático e bem recente para a gente, né, no momento que eu gravo esse vídeo, a pandemia. Se a gente for estudar ali, qualquer médico ou estudioso, enfim, for estudar a questão do impacto da peste bubônica, né, da peste negra, na Europa ali do século XIV, ele vai fazer um estudo teórico. Certo? Ele vai ler bibliografias, porque ele não está lá dentro daquele evento. Aquele evento já passou. Ok? Mas um médico, um pesquisador que viveu a pandemia, né, que ele precisou estudar, se adequar, buscar vacinas eficazes, ele teve um conhecimento empírico, porque ele conseguiu, ele estava, né, vivenciando, ele estava experienciando, ele estava vendo a história acontecer, a ciência acontecer, e aí faz com que ele adquira o conhecimento não só teórico, mas a partir do conhecimento empírico. Ele está experimentando, ele está podendo ver, analisar, é mais palpável, ok? Por isso que a letra E, né, os conhecimentos empíricos, eles ajudaram, né, na compreensão dessa nova realidade que a questão traz, que é a Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado da correção da questão. Não deixem de nos seguir, compartilhar com aquele seu amigo ou amigos que estão estudando aí para o vestibular seriado da UPE, o SSA, seja 1, 2 ou 3. A gente tem correções diversas aqui no canal, tá? E também não deixem de seguir a nossa página lá no Instagram, @oxentetemhistoria, ok? Aguardo vocês na próxima correção. Forte abraço!